E aí, galera que ama uma boa história e não se contenta com o óbvio? Daniel. Sim, aquele mesmo, o do leão, o dos sonhos, o que foi levado cativo para Babilônia. Mas espera aí, antes que você pense, já sei essa história, segura a ansiedade. Porque o que a gente vai desvendar aqui é um Daniel que a maioria dos filmes e sermões deixou de lado. Um Daniel que não era só um bom moço obediente, mas um gênio estratégico, um filósofo político, um agente de mudança infiltrado no coração do poder mais opressor que o mundo antigo já viu. Pensa comigo. A Babilônia não era uma cidade qualquer, era a metrópole do mundo, o centro do poder, da cultura, da ostentação. Um lugar onde a glória do império era exaltada acima de tudo e de todos. E no meio desse caldeirão de poder e idolatria, surge um jovem hebreu, arrancado de sua terra, despojado de sua identidade, mas que se recusa a ser moldado. Ele não se curva, ele não se contamina, ele não se cala. A gente está acostumado a ver a fé dele como um escudo, e ela é mesmo. Mas e se a gente olhar para o como ele usava essa fé? E se a recusa dele em comer a comida do rei não fosse apenas uma questão de dieta, mas um ato político de soberania pessoal contra a assimilação forçada? E se a interpretação dos sonhos do rei Nabucodonosor não fosse só um dom divino, mas uma demonstração de inteligência superior, de capacidade de análise e de uma visão de mundo que ia muito além da superficialidade babilônica? Daniel nos ensina que a verdadeira força não está em ter o poder, mas em como você o desafia quando ele se torna tirânico. Ele mostra que a integridade pessoal é um ato revolucionário, que questionar as bases filosóficas de um império que se considera o centro do universo é o primeiro passo para a liberdade. Ele não era um profeta que falava apenas do futuro. Ele era um homem que vivia o presente com uma consciência crítica aguda, entendendo as engrenagens do poder e sabendo como navegar por elas sem se suprimir. Esse filme, essa história, é sobre a batalha invisível travada nas cortes e nos corações. É sobre como um indivíduo, com princípios sólidos e uma mente afiada, pode resistir e influenciar um sistema que tenta esmagá-lo. É sobre o subtexto político e filosófico de uma fé que se manifesta em ações concretas de resistência e sabedoria. Prepare-se, porque o Daniel que você vai conhecer agora é o hacker do império, o filósofo de guerrilha, o profeta, que nos mostra que a verdade e a inteligência são as armas mais poderosas contra qualquer forma de opressão. E o mais incrível é que essa história, com toda essa profundidade, nunca ganhou o destaque que merece no cinema. Mas a gente vai mudar isso agora. Ok, vamos direto ao ponto. Por que a história de Daniel, contada de uma forma que você provavelmente nunca viu, é tão crucial e por que um filme com essa pegada seria um divisor de águas? Ele não era só um intérprete de sonhos, ele era um estudioso. A Bíblia diz que ele e seus amigos foram ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Daniel 1:4. Isso significa que ele não era um ignorante que tropeçou na sabedoria, mas alguém que se dedicou a entender o sistema em que estava inserido. Ele aprendeu a língua, a cultura, a história, a ciência da época. Essa é a primeira camada de genialidade. Ele se integrou para melhor resistir e influenciar. Segundo, o contexto político e filosófico. A Babilônia era um império que se gloriava de sua própria divindade e de sua ascensão meteórica. Nabucodonosor, em particular, era um rei que se via como um deus na terra, cujas conquistas eram um sinal de sua superioridade divina. Ele construiu uma cidade monumental, um símbolo de poder e autossuficiência. E Daniel, um cativo judeu, chega a essa corte e não só sobrevive, mas prospera. Ele se torna um dos principais conselheiros do rei. Pense no choque cultural e ideológico disso. Daniel não estava apenas servindo a um rei. Ele estava servindo a um sistema que era fundamentalmente oposto à sua própria fé e visão de mundo. E é aqui que o subtexto filosófico e político se revela.
A recusa de Daniel e seus amigos em comer a porção do manjar do rei, Daniel 1:5, é um ponto crucial. Não era só uma questão de comer ou não. Era uma declaração de independência. Ao recusar a comida que era oferecida em sacrifício aos deuses babilônicos, ou que representava a participação na mesa do rei, e por extensão na sua ideologia, eles estavam dizendo: nós pertencemos a outro reino. Nossa lealdade é para com outro rei. Essa foi uma escolha deliberada, consciente e corajosa, que poderia ter custado suas vidas. Quando Nabucodonosor tem aquele sonho perturbador, o da estátua de diferentes metais, em Daniel 2, e esquece o sonho, exigindo que seus adivinhos digam o sonho e a interpretação para provar sua competência, Daniel não entra em pânico. Ele busca seus amigos, eles oram e ele recebe a revelação. Mas o que vem depois é a demonstração de sua capacidade de análise. Ele não apenas revela o sonho, mas interpreta cada parte da estátua, ouro, prata, bronze, ferro, barro, como reinos sucessivos, culminando no reino de Deus. Ele está, na verdade, oferecendo a Nabucodonosor uma visão cósmica da história, mostrando que o poder babilônico, por mais grandioso que fosse, era transitório. Ele está sutilmente criticando a pretensão de Nabucodonosor de ser o ápice da história humana. Outro ponto vital é a forma como Daniel lida com os sucessos e fracassos dos impérios. Em Daniel 7, ele tem visões de 4 grandes feras saindo do mar, representando reinos que se sucedem, cada um mais brutal que o anterior. Ele descreve o quarto animal como terrível e espantoso e muito forte, com grandes dentes de ferro. Essa é uma crítica direta à natureza inerentemente violenta e opressora dos impérios mundanos. Ele não idolatra o poder, ele o expõe em sua crueldade. E o que dizer de Dário e o decreto que proibia orar a qualquer deus que não fosse o rei? Daniel, mesmo sabendo do decreto, continua orando em sua janela aberta, voltada para Jerusalém. Isso não é imprudência. É um ato de fé radical e de resistência política. Ele está declarando que sua lealdade primária não é a Dário, mas ao Deus de Israel. Ele está mostrando que há esferas de autoridade que nenhum poder terreno pode invadir. A consequência, a cova dos leões, é o clímax dessa resistência, onde ele é milagrosamente preservado, provando que o Deus a quem ele serve é o verdadeiro soberano. Continuando nossa imersão no universo de Daniel, o profeta que desafiou o império, vamos aprofundar ainda mais nas camadas que tornam essa narrativa tão rica e, francamente, escandalosamente subestimada em sua complexidade cinematográfica. O cerne da questão é que Daniel não é apenas um personagem passivo em uma história de sobrevivência milagrosa. Ele é um agente ativo, um pensador estratégico e um líder nato, cujas ações e decisões moldam o curso dos eventos em um dos impérios mais poderosos da antiguidade. A forma como ele e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lidam com a pressão da assimilação cultural é um estudo de caso em resistência inteligente. A ordem de Nabucodonosor era clara. Todos os jovens escolhidos deveriam ser alimentados com a comida e a bebida do rei. Essa era uma prática comum para integrar os cativos à cultura babilônica, para que adotassem seus costumes, sua culinária e, implicitamente, sua visão de mundo. A comida real, muitas vezes, era oferecida a ídolos antes de ser servida, e o vinho podia ser associado a rituais pagãos. Para Daniel e seus amigos, aceitar essa oferta seria um pacto com os deuses babilônicos, uma renúncia à sua própria identidade e fé. A genialidade de Daniel se manifesta na sua abordagem. Em vez de uma recusa frontal e potencialmente suicida, ele usa a diplomacia e a inteligência. Ele aborda o oficial responsável, propondo um teste. Rogo-te que proves os teus servos por 10 dias. Ele sugere uma dieta alternativa. Dá-nos legumes para comer e água para beber.
A aposta é clara. Se após 10 dias eles parecerem mais saudáveis e bem nutridos do que os que comeram a comida do rei, então eles poderão continuar com sua dieta. E o resultado? Ao fim dos 10 dias, o seu semblante parecia melhor e mais robusto do que o de todos os que comiam da porção do manjar do rei. Isso não é apenas um milagre dietético, é uma demonstração prática de que a sabedoria e a integridade podem de fato superar a força bruta e a opulência do sistema. Daniel não apenas protegeu sua pureza ritualística, mas também ganhou respeito e autoridade através da demonstração de sua superioridade física e mental. Ele transformou uma potencial situação de conflito em uma oportunidade de provar o valor de seus princípios. A interpretação dos sonhos de Nabucodonosor é outro pilar fundamental. O famoso sonho da estátua, Daniel 2, é um dos momentos mais densos em significado político e filosófico. A estátua colossal, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro, misturado com barro, representa uma sucessão de impérios. Daniel não apenas revela o sonho que Nabucodonosor esqueceu, mas decifra cada componente. Cabeça de ouro, Nabucodonosor e o Império Babilônico, o auge da glória e do poder. Prata, o império que o sucederia, tradicionalmente identificado como Medo-Pérsia, inferior em esplendor, mas ainda poderoso. Bronze, o próximo império, Grécia, liderada por Alexandre o Grande, conhecido por sua força militar. Ferro, o Império Romano, conhecido por sua dureza, força e capacidade de dominação. Pés de ferro e barro, uma representação de reinos que se fragmentariam, uma mistura de força e fragilidade, incapaz de se unir completamente. E o mais impactante, a pedra que se desprendeu de um monte sem intervenção humana e que atingiu a estátua nos pés, esmigalhando-a e crescendo até se tornar uma montanha que encheu toda a terra. Esta pedra é a representação do reino de Deus, um reino eterno, que não é construído por mãos humanas, mas estabelecido pela soberania divina, e que eventualmente suplantará todos os reinos terrenos. Nabucodonosor se via como o ápice da história, e Daniel lhe apresentava a verdade de que ele era apenas um capítulo em um plano divino muito mais grandioso. A reação de Nabucodonosor, que reconhece o Deus de Daniel como Deus dos deuses e Senhor dos reis, e o exalta, seria um triunfo da verdade sobre a arrogância imperial. A ascensão de Daniel a altos cargos no império, governador e, eventualmente, um dos 3 presidentes sob Dário, o Medo, não é um mero detalhe. É a prova de que um estrangeiro, um cativo, poderia não apenas sobreviver, mas florescer e exercer influência significativa em um ambiente hostil, baseando-se em sua competência, integridade e sabedoria. Ele se tornou um modelo de liderança ética, um contraponto à corrupção e à arbitrariedade que frequentemente permeiam os corredores do poder. E, finalmente, a Cova dos Leões com Dário. A trama urdida pelos invejosos para eliminar Daniel, explorando sua devoção a Deus, culmina em um dos episódios mais icônicos. O decreto de Dário, proibindo qualquer oração a outro deus que não o rei, era uma armadilha política e religiosa. Daniel, mesmo ciente do decreto, continua sua rotina de oração. Sua prisão e condenação não são um sinal de fracasso, mas de sua inabalável integridade. À noite na Cova dos Leões, onde ele é milagrosamente poupado pela intervenção divina, e a subsequente fúria de Dário contra os conspiradores, que são lançados aos leões e devorados instantaneamente, servem para solidificar a soberania do Deus de Israel e a justiça divina. Ele revelaria Daniel como um modelo de resistência pacífica, mas firme. Um homem que usou sua inteligência e sua fé para não apenas sobreviver, mas para influenciar e, de certa forma, desafiar um império que se achava invencível. Beleza. A gente já viu o quão profunda e cheia de ação é a história de Daniel.
Mas como essa parada toda se aplica à nossa vida, aqui em 2025, com nossos próprios impérios e pressões? É aí que a coisa fica realmente interessante, porque Daniel não é só um personagem de livro antigo. Ele é um guia prático para navegar os desafios modernos. Pensa comigo, hoje em dia, a gente também vive cercado por influências que tentam nos moldar. Seja a pressão para consumir certas coisas, para pensar de um jeito específico, para seguir modismos, ou até mesmo para compactuar com práticas que não parecem certas. A ideia de comer a comida do rei está mais presente do que a gente imagina. São as tentações do dia a dia, as conveniências que custam um pedaço da nossa integridade, as fofocas que parecem inofensivas, mas corroem relacionamentos. A lição de Daniel e seus amigos sobre a comida e a água é simples, mas poderosa. A importância de definir nossos limites e de ser intencional sobre o que permitimos entrar em nós e em nossas vidas. Não é sobre ser radical ou se isolar do mundo, mas sobre escolher o que nutre nossa alma e nosso caráter, em vez de nos deixar levar por qualquer coisa que o sistema nos oferece. Daniel não disse, "Não vou morar em Babilônia." Ele disse, "Não vou comer dessa comida." Ele encontrou um meio-termo que preservou sua essência. Isso nos ensina a ser flexíveis, mas firmes em nossos valores fundamentais. E os sonhos de Nabucodonosor? Em vez de profecias sobre impérios futuros, pensa nos sonhos que a vida nos apresenta hoje. Nossas ambições, nossos medos, nossas visões de futuro. Daniel nos mostra que mesmo diante de situações que parecem esmagadoras e fora do nosso controle, como um rei poderoso com sonhos perturbadores, a sabedoria e a busca por entendimento podem nos dar clareza e até mesmo nos colocar em posições de influência. A forma como Daniel abordou Nabucodonosor, pedindo tempo e buscando a verdade, é um exemplo de como lidar com desafios complexos. Em vez de entrar em pânico ou desistir, ele buscou conhecimento e confiança. Isso se traduz em não ter medo de admitir que não sabe algo. Daniel não fingiu ter a resposta imediatamente. Ele buscou. Valorizar a inteligência e a análise. Ele não apenas ouviu, mas interpretou, conectando os pontos. Agir com integridade. Mesmo em um ambiente de intriga, ele manteve sua honra. Isso ensina a sermos proativos em nossa busca por conhecimento e a usarmos nossa capacidade de raciocínio para resolver problemas, em vez de apenas reagir às circunstâncias. É sobre ter uma visão de longo prazo, entendendo que os impérios, que parecem invencíveis hoje, um dia passarão, e que o que realmente permanece é o que é construído sobre bases sólidas. Defender o que é certo, mesmo quando é impopular, seja no trabalho, na escola ou entre amigos. Recusar-se a participar de fofocas ou maldades. Manter a boca fechada quando a tentação de falar mal é grande. Ser fiel aos seus valores, mesmo quando ninguém está olhando. A verdadeira integridade é testada nos momentos de solidão e pressão. E a cova dos leões? Daniel não foi jogado lá por acaso. Foi por causa de sua disciplina e constância em sua prática de fé. Seja meditação, exercício físico, leitura ou qualquer outra coisa que te ajude a se conectar consigo mesmo e com algo maior, a perseverança é a chave. Podemos ser íntegros em um mundo imperfeito, definindo nossos limites e escolhendo o que nos nutre. A sabedoria e a inteligência são ferramentas poderosas. Use-as para entender e navegar os desafios. A disciplina e a constância em nossas práticas nos protegem, criando um refúgio interior que nada pode abalar. O legado de Daniel é, portanto, um chamado à ação. É um convite para vivermos com propósito, integridade e coragem. Ele nos mostra que, mesmo em um mundo complexo e muitas vezes hostil, é possível manter nossa essência, usar nossa inteligência para o bem e encontrar força em nossas convicções mais profundas.
Ele nos inspira a sermos mais do que apenas espectadores em nossas próprias vidas, mas personagens ativos, moldando nosso caminho com sabedoria e resiliência, um dia de cada vez. Se essa mensagem tocou você, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam se inspirar.